Olha para isso aqui. Como explicar que meu estado fica numa determinada região do Brasil sem me enrolar todinha em alemão? Quem é que nunca recebeu a pergunta clássica, wo kommst du her? E aí você fala que vem do Brasil, né? Não, aus Brasilien. Aí a pessoa, woher genau? De onde exatamente? Aí você fala, aus Rio Grande do Sul, aus Bahia, aus São Paulo, aus Rio. E aí você fala de onde você é, de qual estado você vem. Só que muitas vezes o nativo que está perguntando de onde você vem, ele não sabe exatamente onde fica aquele estado no Brasil. Né? Se não conhece o Brasil direito, não vai saber onde fica aquele estado e vai fazer aquela cara assim. E aí você já se pegou tendo que explicar onde é que fica o teu estado no Brasil, em qual região? Ah, Bahia fica no Nordeste do Brasil. Rio Grande do Sul fica no Sul. O nome já diz, mas ele não sabe que Sul significa Sul, né? O São Paulo fica no Sudeste do Brasil, etc. Então, hoje, eu vou te ensinar como é que você fala onde exatamente fica seu estado no Brasil, em qual região do Brasil fica o seu estado. Para quem não me conhece, meu nome é Ravili e eu ensino brasileiros aqui na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. E o primeiro exemplo aqui é para quem é, sei lá, de Pernambuco, mas serve para Bahia, qualquer outro estado do Nordeste ali. Então, se você é do Nordeste, vamos começar com esse exemplo aqui. Supondo então que você seja de Pernambuco. Aí você vai falar assim, ich komme aus Pernambuco. Eu venho de Pernambuco. E aí, você já pode emendar explicando onde fica Pernambuco no Brasil. Olha só que interessante. Ich komme aus Pernambuco. Das ist ein Bundesland. Então, bora trocar ideia sobre isso aqui, esse comecinho. O começo dessa segunda frase, né? Então, das ist ein Bundesland. O que é que significa isso? Significa, isso é um estado. Um estado da federação. Então, Bahia é um Bundesland. Pernambuco também. Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Então, essa palavra Bundesland é uma palavra muito importante para você, beleza? Então, das ist ein Bundesland im Nordosten Brasiliens. Agora aqui ficou interessante, ó. Quando você fala assim, ó, im Nordosten. Nordosten significa Nordeste. Nordosten, Nordeste. Então, no Nordeste do Brasil, Brasiliens. Maravilha do céu, e esse S aí que eu não tô entendendo nada? Porque você falou no Nordeste, até entendi aqui, né? Im Nordosten, então no Nordeste, peguei. Mas cadê aí do Brasil? É isso aqui, ó. Brasiliens. Mas por que tem esse S aí? Porque isso está no genitivo. E ao longo dessa aula de hoje, inclusive, eu vou explicar por que tem esse S aqui, quando é que usa, quando é que não usa, qual é a lógica desse S aí, pelo amor de Deus. Vou te explicar hoje nessa aula. Bora para o próximo exemplo? Então imagine só que você é de São Paulo. Aí a pessoa pergunta, você é da onde? Você fala, eu sou do Brasil e tal. E aí, mas da onde exatamente? Você fala, ich komme aus São Paulo. Vem de São Paulo. No teu lugar, eu já emendaria onde é que fica São Paulo. Porque normalmente a galera continua te olhando. A pessoa continua te olhando, querendo saber onde é que fica São Paulo no Brasil. Exatamente. Aí você já pode falar isso aqui, ó. Então, ó, ich komme aus São Paulo. Das ist ein Bundesland. Então a gente continua com o mesmo padrão para explicar que São Paulo não é uma cidade. Quer dizer, São Paulo é uma cidade, tem a cidade, claro. Mas se você quiser falar, se referir ao estado, você pode falar. Isso é um estado im Südosten, ou seja, no sudeste do Brasil. O Szinho eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Agora vamos supor que você vem, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Você vem do Rio Grande do Sul, e aí você vai falar, eu sou do Rio Grande do Sul, eu venho do Rio Grande do Sul, e isso é um estado no sul do Brasil. Então o próximo exemplo é esse aqui. Ich komme aus Rio Grande do Sul. Das ist ein Bundesland. Então essa palavrinha Bundesland, você tem que estar com ela na ponta da língua. Porque muitas vezes você quer falar, no meu estado, no Brasil, isso é um estado brasileiro e tal. Você tem que ter a palavra Bundesland na ponta da sua língua, beleza? Então aí, ó, Graciela do Rio Grande do Sul. Show de bola. Ich komme aus Rio Grande do Sul. Das ist ein Bundesland im Süden Brasiliens. E aí, no sul, você vai falar im Süden.
E do Brasil, você vai usar o genitivo com S, que inclusive é o tema principal da aula de hoje. Eu vou te explicar por que tem esse S aí. E o que é que você vai fazer com o tema genitivo com nomes geográficos, beleza? Embora eu tenha começado a aula com isso aqui, mas o tema principal da aula hoje é genitivo com nomes geográficos. Por que é que você fala, por exemplo, im Süden Deutschlands e coloca um S também? Vou explicar tudo isso para vocês, beleza? Abraço de Dortmund. Fala, Bruno, beleza? Grande abraço. Bora pro próximo, entrar no tema principal da aula de hoje? Então o tema é genitivo com nomes geográficos. Então sabe quando você quer dizer que algo é de um determinado local? Você vai falar assim, os vinhos da França são assim, assim, assado. A cultura da Alemanha é mais engessada e burocrática. Então você pode usar o genitivo com nomes geográficos e tem uma forma muito específica de você usar esse genitivo e é por isso que você precisa aprender isso para ter autonomia de fala e de escrita, beleza? Qual é o básico sobre o genitivo? Se você já teve lá o B1, estudou o genitivo, você sabe que o genitivo ele é usado para indicar posse ou origem, beleza? E é o famoso de, do, das em português. Se eu falo assim, o carro do homem. Então esse do homem seria o genitivo, né? Do homem é o genitivo, mostrando que o carro é do homem. Então mostra uma posse aí. Então o nosso de, do ou da, né? Quando eu falo assim, os vinhos da França é o genitivo nesse pedacinho de frase. Beleza. Quando você, então, estiver usando o nome de um país, de um continente, de uma cidade, de uma região, se você quiser dizer que algo é daquela cidade, daquele país, daquela região, daquele continente, você vai colocar um Szinho no nome do país, da cidade, do continente ou da região. Simples desse jeito. E você não vai usar o artigo desse país, ou dessa região, ou dessa cidade, ou desse continente. Maravilha, eu já aprendi que tem países que a gente sempre usa artigo, eu sei. Então, com uma minoria de países, esses que você usa artigo, tipo Suíça, Turquia, Irã, Estados Unidos, Países Baixos, beleza, você vai usar o artigo. Mas com a maioria, esmagadora maioria, embora os países sejam neutros, né, das Deutschland, das Brasilien, você, ao citar aquele país, ao falar daquele país, etc., normalmente você não usa o artigo do país em alemão. O artigo existe, só que você não usa para falar, para escrever, entende? Então, com a esmagadora maioria das regiões, países, cidades, continentes, você não vai usar o artigo. E para falar que algo é dessa região, ou desse país, ou desse continente, ou dessa cidade, basta que você não use o artigo e coloque um Szinho ali no final do nome daquele local. Vamos começar então com continentes. Eu vou dar exemplo aqui com cada tipo de local para você entender. Para não ficar só em cidade ou país, eu vou dar exemplo com continente, com região, com cidade, com país, com tudo. Vamos lá. Com continente primeiro. Então, Ravilha, eu quero falar assim, a vida selvagem da África. Die Tierwelt Afrikas. Olha como é que ficou o continente africano. O Szinho no final. A primeira frase significa a vida selvagem da África. Não é nem na África, é da África. Trazendo essa questão da uma relação aí de posse. Ó, die Geschichte Asiens. Qual o significado? A história da Ásia. Ô, Ravilha, mas cadê o dado? Tô sentindo falta, tá? Porque você tá pensando em português. Quando você começa a sentir falta, me dá uma agonia porque eu não consigo falar assim, falta de costume. Precisa aumentar o contato com o idioma alemão, precisa se dedicar mais. Porque quando você acha isso aqui muito estranho e não consegue falar assim, é justamente porque tá faltando mais contato mesmo. Die Geschichte Asiens. A história da Ásia. Simples assim. A Ásia tá no plural aqui? Não, não. Não tem várias Ásias. Só tem uma. Então, die Straßen Europas. Então, as ruas da Europa. Esse S aqui não é para dizer que o continente está no plural. É só para dizer que está no genitivo e tem uma relação de posse.
Simples assim. A regra é muito besta, velho. Você vai colocar um Szinho no final do local. Desse jeito. E não vai usar o artigo do local. Simples assim. Tem mais coisas que eu vou falar? Posso colocar antes, não sei o que. Vou falar ainda. Lembra que aqui é uma aula completa. Então fica até o final que você vai entender tudo sobre esse tema. Bora agora entrar em países? Então esses aqui são continentes, né? Posso usar com países? Pode. Pode também, do mesmo jeito. Die Kultur Deutschlands. Então, a cultura da Alemanha. Die Kultur Deutschlands. A cultura da Alemanha. Die Weine Frankreichs. Então, os vinhos da França. Então, aqui são países, tá vendo? Ah, se eu quisesse falar assim, a cultura do Brasil. Die Kultur Brasiliens. Simples assim. Você explicando parecia tão simples. Mas, na verdade, é simples. Para entender é muito simples. Para usar exige um costume, exige uma prática. A pessoa erra, acerta, beleza. Mas qualquer assunto, se você quebrar aquele assunto complexo em pequenas partes, explicar na linguagem do povão, é fácil de entender. Bora pra... Então aqui é países, né? Pô, dá para ser regiões também? Dá. O que é uma região? Um estado pode ser uma região. Uma região pode ser também, sabe aquela região da Floresta Negra? É uma região também. Que envolve ali várias cidades e tal. Então olha só que interessante. Pode ser assim também? Pode. Você pode falar que algo é de determinada região. Aqui no caso é um estado, né? Então olha só. A paisagem da Baviera. Die Landschaft Bayerns. A culinária da Floresta Negra. A cozinha no sentido de culinária da Floresta Negra. Die Küche des Schwarzwalds. Simples assim. Ô Ravili, você já deu exemplo com continente, com países, regiões. Está faltando com cidades. Eu sei. Então receba. Berlim é uma cidade. Londres é uma cidade. Então, ó. Die Sehenswürdigkeiten Berlins. Os pontos turísticos de Berlim. Das Klima Londons. O clima de Londres. Pegou? Quem tá aqui desde o começo da live tá entendendo 100% aqui. Não é possível. Ravili, tô desde o começo da live, tô entendendo tudo. O que é que tá faltando? Vou trazer para você que entrou um pouquinho depois, presta atenção. Regra geral. A maioria dos nomes geográficos, nome de cidade, nome de um país, de um continente, de uma região, não usa o artigo. Não usa o tal do der, de, das. Você não precisa usar isso para a maioria, para a esmagadora maioria. Basta que você pegue esse local, esse país, essa cidade, e você vai colocar um Szinho ali no final e não vai usar o artigo, justamente porque... Para que eu vou fazer isso, Ravili? Para falar que algo é desse local. Para dizer que algo é desse local. Vou dar mais outro exemplo aqui, ó. Die Hauptstadt Deutschlands. A capital da Alemanha. Qual é a capital da Alemanha? Então, se eu quero falar assim para alguém, sei lá, meu filho, tem um filho pequeno, fala, ô meu filho, a capital da Alemanha é... Complete a frase. Então, você vai falar com o seu filho. Die Hauptstadt Deutschlands ist... Aí seu filho que tá aprendendo ali, tá na escolinha, vai falar Berlim. Die Küste. O que é Küste? A costa. A orla. Die Küste Portugals. A costa de Portugal. E aí você poderia completar a frase aqui, dizendo como é que ela é, etc, etc. Mas o foco é te trazer o seguinte. Relação de posse. A cidade, a capital da Alemanha. A costa de Portugal. E você percebe que a palavra alemã fala Sansão. A palavra Alemanha e a palavra Portugal tá com Szinho no final. Pegou o bizu? Ravili, e agora é o seguinte. E se o local já terminar com S? Se o local já terminar com S, eu coloco um S a mais? Não. Aí tu aproveita. Então, Paris, por exemplo, é uma cidade que termina com S. Você não vai precisar colocar um S a mais nesse genitivo envolvendo posse. Aproveita o Szinho que já está lá. Então, só que é o seguinte.
lembra que na fala, em vez de falar assim, é mais comum usar von. Ravile, agora abriu minha mente, não é possível. Então quer dizer que, em vez de fazer isso aqui, eu posso usar von antes do país. Então, die Hauptstadt von Deutschland. Exato, e não uso o S. Porque esse Szinho é característico do genitivo. Agora, se você vai usar no dativo, não tem esse S. Esse S é do genitivo. Se for no dativo, usa só von. Von, mais o nome do país, como ele é originalmente. Von, mais o nome de Portugal, como é originalmente. Então, mantendo o mesmo sentido, dá para falar assim, die Hauptstadt von Deutschland. Tá correto, inclusive é mais usado na fala. Die Küste von Portugal. Tá correto e é mais usado na fala. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, tá correto falar assim. Die Geschichte von Paris. A história de Paris. Tá correto. Daria para tirar o von? Daria. Só que você não vai colocar um S a mais aqui. Aproveita. Então, die Geschichte Paris. Simples assim. Beleza? Entendi. Agora é o seguinte. Você falou para mim que com uma minoria de países, por exemplo, a gente usa o artigo. É o caso da Suíça, que você fala die Schweiz. É o caso, por exemplo, da Turquia, die Türkei. É o caso, por exemplo, do Irã, que é der Iran. Nesses casos, você vai ter que usar o artigo no genitivo. Então, você vai usar o artigozinho do país, só que vai ter que ficar declinado no genitivo. Se você já conhece aquela tabelinha ali dos artigos definidos no genitivo, isso aqui é moleza para você. Beleza? Porque esse tema aqui é um tema um pouquinho mais avançado, mas eu falo de uma forma que você consegue entender. Vamos lá, então. Por que que agora eu estou com países aqui, ó, e tá usando artigo? Porque com esses países você tem que usar o artigo. Nova Brito, chegou na área. Boa. Die Wirtschaft der Schweiz. É a economia da Suíça. Die Hauptstadt der Türkei. Ou seja, a capital da Turquia. Die Politik des Irans. A política do Irã. Percebe? E aí, eu falei agora há pouco, mas eu vou repetir. Ravile, eu posso usar von? Em vez de usar o genitivo, eu posso usar von? Vai facilitar a minha vida. Pode, e ainda é mais usado ainda na fala. Pode e é mais usado. Mas se você quiser soar mais pomposa, mais pomposo, genitivo. Se não, von. Beleza? Então, olha só. Se eu falo assim, ó, die Hauptstadt von Deutschland, é mais comum no dia a dia do que falar die Hauptstadt Deutschlands. Beleza? Dá pra falar. Nova Brito, você tá perguntando isso porque você não chegou no começo, e aí eu vou deixar a live gravada e você vai ver do começo, que aí você vai perceber que essa dúvida você não terá. Die Hauptstadt von Deutschland, a capital da Alemanha. É mais comum usar com von do que usar die Hauptstadt Deutschlands. Beleza? Pô, toda hora o meu óculos fica descendo aqui, eu tô com um trejeito. Toda hora. Mas vamos lá, vamos pra cima. Ó, tá pegando o bizu? Então, com von é mais usado no dia a dia. E assim, dessa forma, usando o genitivo, é mais usado numa escrita formal, num texto acadêmico, noticiário, algum discurso. Ou se você quiser impressionar em algum momento. Algumas vezes você quer se impor ali, mostrar que você domina o idioma, você pode usar o genitivo. Que eu faço isso quando alguém tá enchendo meu saco. Para eu mostrar que eu domino o idioma ali, que para de encher o meu saco. Beleza? Vamos pegar uns exemplos aqui legais que eu separei para vocês. Não vou ensinar uma regra nova, é só exemplos novos para vocês fixarem mais, beleza? Você já foi em sauna? Gosto. Não fui e nem gosto. Não é que eu não gosto de sauna, mas eu não me sinto muito, não gosto muito de todo mundo nu, pra cima e pra baixo, não sei. Não gosto muito não. Die Weine Italiens sind weltbekannt. Olha que interessante essa frase. Os vinhos da Itália são
mundialmente famosos. Então, agora por que a pergunta da Sal? Eu não entendi. Divine Italians. Essa primeira partezinha tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Então, os vinhos da Itália. E aí, conforme que você aprendeu aqui na live também, você já sabe que você pode falar tranquilamente Divine von Italien. E já não tem um S, né? Se usar o von do dativo, não tem um S. Die Bevölkerung der Niederlande wächst langsam. A população dos Países Baixos cresce lentamente. Então, estou usando aqui com artigo. Só para você ver essas nuances, essas possibilidades. Die Architektur Wiens, arquitetura de Viena, ist beeindruckend. Show de bola. Ravile, eu poderia usar o genitivo aqui, von Wien, e não usar o S? Poderia, pô. Poderia. Die Architektur von Wien ist beeindruckend. Poderia tranquilamente usar von Wien sem o Szinho aqui. Pegou? Então, só para reforçar que quem está aqui desde o começo está entendendo de boa. Então, é o seguinte. O que é que a gente pode trazer de informação nova, então, para nossa aula? A informação nova é a seguinte. Você pode pegar o local, o país, a cidade, a região, o local. Vamos pegar o exemplo com a Alemanha. Você pode colocar tanto depois do substantivo ou antes. O que a gente viu até agora é o país ali depois. O que é que a gente viu até agora? Você falar assim, por exemplo, der Süden Deutschlands, o sul da Alemanha. Você coloca o país depois com Szinho. Mas dá para colocar antes e falar assim, Deutschlands Süden. Dá também. Então, essa é a informação nova nessa nossa aula aqui. Então, vamos continuar que tem mais informação nova. Então, vamos lá. Dá para falar tanto der Süden Deutschlands quanto Deutschlands Süden. Tem o mesmo sentido, você escolhe o que você quer fazer. Só que, se você optar pela segunda opção, você não vai usar o artigo da palavra Süden. Beleza? E aí, com base, então, na nossa aula até agora, significa, então, quem é mais sagaz? Quem é sagaz já se ligou que tem 3 possibilidades de você falar o sul da Alemanha. Quem tá aí desde o começo e tá mais sagaz, tá ligadão, tá ligadona, sabe que tem 3 possibilidades, então, de falar o sul da Alemanha. Qual é a terceira possibilidade que tá faltando? Será que tem alguém sagaz aí? Qual a terceira possibilidade que está faltando de dizer o sul da Alemanha? Aí, sabia que tinha alguém sagaz? Exatamente. Terceira possibilidade é von mais o país. Então dá para falar der Süden von Deutschland e não usar o S. Muito bem, meu brother, corretíssimo. Então temos aqui, ó. Você tem essas 3 possibilidades de falar o sul da Alemanha. Simples assim. Se você agora tá, meu Deus do céu, é porque você entrou na live agora há pouco. Se você tiver desde o início, isso aqui já tá fácil para você. Beleza? Já tá fácil para você. Isso aqui. Pegar mais exemplos aqui, deixa eu descer meu roteiro um pouquinho, que eu vou dar exemplo agora com a França. Olha só, o litoral da França. O que você pode fazer com o litoral da França? Você pode falar Frankreichsküste. Tranquilo, você pode colocar antes ou colocar depois. A França, né? Nova Brito, você tá perdida porque você entrou tem poucos minutos, né? Eu comecei 8. Você entrou ali por volta de 8h25, por aí. Então você perdeu 25 minutos de informação, isso é muita coisa. 25 minutos de informação é muita coisa. Então aqui você pode usar, né? Então, ou seja, você quer falar o litoral da França, né? A costa da França, litoral da França. Você tem essas 2 opções e tem mais uma que teve participação aí, então a gente fica com 3. As 2 primeiras estão no genitivo e a terceira está no dativo com von. E lembra que quando você usa o dativo, o país fica sem o S. Quem está desde o comecinho da live, coloca eu. Só de curiosidade.
Gosto de saber quem tá na pegada. E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai... eu quero que vocês prestem atenção em locais que usam artigos. Porque se esses locais... Com locais que usam artigos, você não pode colocar antes. Você tem que colocar realmente depois. Beleza? Com os locais que usam artigos, você tem que colocar depois. O que é que usa artigo? Dê exemplos. Tem cidades que você tem que usar artigo. Tem países, tem regiões que você tem que usar artigo. Então, quem está aqui desde o começo, tem algumas pessoas que tem aqui, ó. Michel. Tem a Deusinha, Daniela. Guegueu Capoeira colocou só Bahia. Mas não sei o que você está querendo dizer aí, ó. Vamos dar mais exemplos aqui. Esses exemplos aqui é para te mostrar o seguinte para vocês. Que quando o local é usado com artigo, você não pode colocar antes. Você vai colocar depois. Então, quero falar a capital da Suíça. Die Hauptstadt der Schweiz. A capital da Suíça. Simples assim. Ô, Ravili, dá para usar von? Die Hauptstadt von Schweiz? Não. Aí teria que ser von der. O artigo não pode ir embora, não. Você pode até colocar von, mas o der fica. Oxente, mas por que continua sendo der? Porque tanto no genitivo quanto no dativo, palavra feminina é der. Você que está com a tabelinha aí fixada na mente, você sabe disso. Auf der anderen Seite des Atlantiks. Então, do outro lado do Atlântico, genitivo, não posso colocar antes, porque é o Atlântico que você normalmente usa o artigo. Ankara você usa o artigo normalmente. E o Rio Reno normalmente você usa o artigo também. Então você coloca tudo depois e não coloca antes. Chegou? Rodrigo Igor Souza. Eu um pouco atrasado, mas peguei os 3 casos. Mas eu vou deixar a live salva. Assiste, tá? Desde o começo, porque isso aqui é um tema muito importante. O que mais acontece, assim, gente, o que é muito comum é o seguinte. A pessoa, ela tá lá no início do aprendizado. Ela não teve todos os principais temas do idioma, que realmente são vários temas. Tem que ter paciência. Tem que continuar. Ela para mais no início e fica assim... mas sabe qual é a minha dificuldade em alemão? Isso e aquilo. Eu falo, tu estudou até qual ponto ali e tal? Não, parei no A2. Eu falo, pois é, você não continuou. E ainda que tivesse continuado, a depender da metodologia, você ia continuar com essa lacuna, porque a depender da explicação, você não vai entender, ou vai passar batido, várias coisas, né? Então, vocês têm que continuar, porque tem muita coisa. O grosso vai até o B1. Não é certificado de B1 não, tá? Quando eu falo isso, muita gente já pensa, eu tenho certificado de B1. Esquece certificado. O grosso é até o B1 em relação a conteúdo gramatical. Então, se você domina até o B1 bem mesmo, você dominou o grosso do que você precisa para ter uma certa autonomia no dia a dia. O que é B2 e C1? Tem assuntos novos no B2 e C1? Claro que tem. Só que não são tantos. Até o B1 você viu o grosso da gramática. Tem alguns assuntos novos depois, só que o que mais acontece é uma ampliação do vocabulário. No B2 e no C1 você revê boa parte da gramática que você já viu antes, só que com mais palavras e uma complexidade maior. Por exemplo, esse tema aqui é um tema de B2. Alguns colocam esse tema no B1, sim, mas a maioria das gramáticas coloca esse tema no B2. E por que você que já teve o genitivo antes e consegue lembrar, entendeu bem esse tema? Porque você já tem um pré-requisito para isso. Vini, mas eu nunca tive o genitivo e eu consegui entender. Porque eu faço uma explicação mais do povão. Eu explico de uma maneira mais simples para você entender. Mesmo que você nunca tenha tido o assunto antes. Beleza? Alguém perguntou de onde tu era, macho. Respondi, não tinha visto não, então valeu. Professor Raveira da Bahia, vamos ter atenção na aula que tá interessante. Professor, possui alguma aula sobre a formação de substantivos compostos? Tenho. Gratuita, não sei. Dentro do meu treinamento, claro que eu tenho, né? Entendi que você é da Bahia, só fiquei curioso de saber qual cidade. Jequié. Sou de Jequié, Bahia. Beleza? Gente, mas é isso aí. Finalizei a aula por hoje.
a gente viu um tema importante, eu vou deixar essa aula salva para que você consiga ver do início até o final, beleza? E já quero desejar para todo mundo aqui um Feliz Natal amanhã, né, que vocês realmente se divirtam, enfim, com a família de vocês ou com os amigos de vocês. Provavelmente vou ficar em casa, eu não gosto de Natal longe do Brasil. Quando eu tava namorando eu gostava, porque aí ia pra casa da família da namorada, passava aqui na Alemanha e tava tudo bem. Mas depois que eu fiquei solteiro, eu não gosto de Natal. Então amanhã eu vou ficar trabalhando, vou ficar meio agoniado ali, querendo logo que a noite passe, porque eu gosto de Réveillon, eu gosto de, né, tudo que envolve assim, família e tal. Quando eu tô longe da minha família fica mais complicado. Mas beleza, gente, tamo junto. Beijão pra vocês, grande abraço e a gente vai se falando, vai se vendo. Quem sabe amanhã, não vou fazer live amanhã não tem como. Vocês vão estar fazendo outra coisa. Então, é isso aí, tamo junto.